Bom, nós estamos falando sobre a maternidade. Nós estamos falando sobre esse dom maravilhoso. E agora eu me propus a falar do segundo aspecto. Se você não acompanhou o primeiro momento, eu me baseei no Salmo 139, falando do Senhor que nos teceu no ventre de nossas mães. Então, existe um segundo momento. A mãe é tocada por Deus, tem o dom de gerar a vida, Deus gera a vida graças à mãe. A gente não cai de paraquedas, a gente não nasceu na bananeira, a gente não surgiu do nada. Nós temos uma origem, o colo, o ventre de nossa mãe. Então o Salmo 138 ou 139, ele diz: eu te louvo porque me fizeste de modo maravilhoso. São admiráveis as tuas obras. Tu me conheces. Ele diz: como são profundos para mim os teus pensamentos, como é grande o número deles, ó Deus. Se eu conto, são mais numerosos do que a areia do mar. Se acho que terminei, ainda estou contigo. Então, interessante, me teceste no seio materno. Como é que a graça de Deus é impressionante? Porque ela tem dois lados. Ela tem a iniciativa e tem a resposta. A graça chega pela mãe e tem a reação no filho. A minha filha está com 2 meninos, um de 2 anos e outro vai fazer 2 anos agora. A diferença é pouquinho, 1 ano e 3 meses de diferença. E é interessante porque a gente voa é babão, né? A gente fala com eles, eles não obedecem, né? Mas a mãe chega e dá uma palavra de ordem, eles obedecem da hora. A autoridade da mãe. A autoridade da mãe. O filho reconhece a mãe. Por detrás da mãe, o filho tem tudo para reconhecer a mão de Deus. Foi a mãe que deu a vida, mas a mãe não deu a vida sozinha. Foi a mãe que gerou, mas quem teceu foi Deus. Foi a mãe, desculpe dizer assim, né, quem pariu, mas foi o Senhor quem fez todo o processo acontecer até o fim. Diz a palavra de Deus que o Senhor nos chama pelo nome. Por exemplo, eu fui chamado de Laércio. Mas antes da gente nascer ainda fica aquelas dúvidas, né? E por algum motivo, em algum momento, aquele nome que o Senhor pensou vem e você tem uma característica. Laércio tem a ver com alegria. E as pessoas falam bastante da minha maneira de ficar falando sorrindo. Se eu tivesse outro nome, talvez não fosse tão bem caracterizado. É tão interessante os detalhes da ação de Deus em nossa vida. Então, quando nós olhamos para a mãe, o filho que reflete a palavra de Deus, o filho que contempla Deus na sua palavra, acaba vendo Deus nas suas manifestações, como na própria mãe que o gerou. Porque quem gerou foi Deus através da mãe. O Senhor não nos quis soltos, o Senhor nos interligou. Temos irmãos, temos pais, temos primos. A gente vai sendo gerado, desculpa falar assim a comparação, mas é bonito, é como se fosse em cacho. Começa e vai se abrindo a nossa estirpe, a nossa família, a nossa árvore genealógica. E interessante, a mãe pôde escolher ter o filho, mas o filho não escolheu aquela mãe. Ele foi concebido. E parece então que a gratidão do filho muitas vezes é maior do que a honra que a mãe sente de
de ter gerado. É lindo, porque mesmo que a mãe não reconheça, ou não valorize, ou não se sinta honrada, ou não ache que é tão extraordinário assim esse dom, o filho acha que é. O filho quer se manifestar, o filho quer agradecer, o filho quer dar uma retribuição, por isso esses presentes nessa época. Então, se de um lado existe uma necessidade de consciência, do outro lado também, se de um lado a mãe precisa reconhecer a Deus, o filho também precisa reconhecer a Deus. E aqui entra a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, tão linda, tão extraordinária, que estamos agora celebrando nesses dias, no dia de hoje, a ascensão do Senhor, semana que vem Pentecostes. Então veja, Jesus é batizado, Mateus 3,16, depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito descer, como uma pomba, e vir sobre ele, e do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, nele está meu pleno agrado. Em Mateus capítulo 4, Jesus é conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado, colocado à prova. E aí acontece uma coisa que eu quero te chamar a atenção. Quando Jesus volta da tentação, da batalha espiritual, de ter enfrentado o mal, de ter afrontado, quem diria, que petulância, o mal afrontou o próprio Filho de Deus, afrontou o próprio Deus, tentou a Deus. Depois de Jesus viver essa batalha, como homem, porque ele não se prevaleceu de ser Deus, ele não usou, desculpe falar assim, sem menosprezar a ação do nosso Senhor, mas ele não usou de mágica, ele não usou de feitiço, ele firme, aí começa a manifestação para nós, firme na sua convicção, na palavra de Deus, só isso basta para derrotar o mal, só isso desarma o mal ao nosso redor. Por isso é sagrado que você, mãe, cada vez mais perceba a mão de Deus em você. É por isso é sagrado que o filho, olhando para a mãe, esse mistério, perceba cada vez mais a mão de Deus. Porque bastam as nossas convicções de fé, basta a nossa fé bem embasada para termos condições de enfrentar o mal como Jesus. Mas veja, não para só nisso. Jesus é batizado, o céu se abre e diz: esse é meu filho. Ele é levado pelo Espírito ao deserto. No deserto ele enfrenta o mal, e quando ele volta, ele diz: tirei uma conclusão. Mateus capítulo 4 ainda, versículo 17. Eu tenho uma conclusão para anunciar a vocês. É a primeira pregação do Senhor. É a conclusão depois de ter passado pelo mal. O filho, aquele que é filho por excelência, volta e anuncia: muda a cabeça, muda o coração. Mãe, muda o coração. Filho, muda o coração. Convertam-se, porque o reino está perto. O céu está perto. É possível, como homem, vencer o mal com a graça de Deus. É o grande anúncio dele: convertei-vos, o reino do céu se aproximou. Então vem cá, deixa eu chegar mais perto. O Filho vem nos ensinar a sermos filhos. Uma boa filha será uma boa mãe. É ou não é? Um bom filho será um bom pai. O Filho de Deus vem nos ensinar.
Presta atenção no mistério que nós estamos vivendo nesse dia. O Senhor Jesus nasce como homem. O Senhor Jesus é batizado como eu e você, como homem, como pessoa humana. O Senhor Jesus recebe o batismo e o Espírito Santo como eu e você podemos receber. Recebemos já no batismo e podemos ter de novo esse dom, essa graça, essa manifestação de Deus extraordinária ser reacendida na festa de Pentecostes agora. O Senhor Jesus então nasceu de uma mulher, o Senhor Jesus nasceu como menino, o Senhor Jesus dependeu de um pai, de uma mãe, o Senhor Jesus foi batizado, o Senhor Jesus com aquela sagrada família cumpriu todos os critérios da fé da época. O Senhor Jesus, ao ser batizado, recebe o Espírito Santo, ou melhor, não recebe, mas tem a manifestação do céu mostrando que ali está o eleito de Deus, a manifestação do Pai, a manifestação do Filho, sendo batizado e declarado Filho, e do Espírito. A Trindade se manifesta. A partir disso, ele, como homem, em nenhum momento, o céu se abre, mas Jesus em nenhum momento se manifesta, ultrapassa o limite de ser homem. E ele vai para o deserto como homem, e como homem, ele enfrenta o mal apenas certo de quem ele é, filho de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. Apenas convicto da palavra de Deus. É o grande teste. Claro que a cruz vai ser a coroação dessa batalha, a vitória final. Mas aqui está um momento único, porque em nenhum outro momento o mal colocou Jesus à prova. A partir daí, o mal que estava afligindo pessoas é retirado por Jesus. Mas nesse momento, nessa entrada, nesse primeiro passo, nesse primeiro momento, depois de batizado, no início da sua vida, porque a vida começa depois do batismo, Jesus é provado e apenas com a sua fé. Porque o que acontece com a fé? Quando nós temos a certeza de fé, Deus está presente. Ele sempre está presente. Mas quando nós não temos a certeza de fé, nós o expulsamos de nossa vida e ficamos por conta de nossa própria fragilidade. Então o Senhor Jesus, com a sua certeza, enfrenta o mal. E a partir daí ele fala: olha, filhos, o reino dos céus está pertinho. Acabou o tempo de ser filho, desculpe falar assim, né? Sem pai nem mãe. Acabou o tempo de ser filho sem origem. Acabou o tempo de ser filho sem ter uma direção. Acabou o tempo de ficar desorientado, desnorteado. Filhos, imaginem, meus irmãos, quantas pessoas ainda estão desnorteadas. Olha ao seu redor, sem viverem como filhos. Todos. Até fisicamente, né? Eu gosto tanto de perceber esses detalhes. Que coisa linda a obra de Deus. Veja, nem todos seremos pais, nem todos seremos mães, nem todos seremos avós, mas todos somos filhos. Se você tem 1 ano de idade, você é filho. Se você tem 5 anos, é filho. Se você tem 15 anos, é filho. Se você tem 25 anos, é filho. Se você tem 50, é filho. Se você tem 70, é filho. Se você tem 90, é filho. Se você tem 100 anos, você continua sendo filho. Todos somos meninos, todos somos meninas, todos somos filhinhos. Fisicamente, humanamente e espiritualmente. E eu destaco isso porque nós temos o hábito, o mau hábito, a tentação de não depender do Pai. Queremos, com a nossa consciência, com a nossa idade adulta, com os nossos cabelos brancos ou a ausência deles, nós queremos, bom, agora já estou maduro, já sei lidar com a minha vida. Desculpe, não sabe não, conta para ninguém não, mas você não sabe não. Não sei se você percebeu, mas os desafios são sempre maiores. É só crescendo os desafios. O desafio de uma criança é aprender a andar, comer bife, papinha primeiro, leite primeiro, frutinha, papinha,
Até chegar no bife tem uma jornada. O adolescente já tem que escolher seus amores, o adulto já tem que saber o que quer, já tem que estar firme na sua vocação, e o maduro tem que estar correspondendo. E os desafios continuam crescendo, e chegam os filhos, e chegam os netos, e tem a ajuda que um pai tem que dar para um filho de 1 ano, é mais simples, uma bola. E a ajuda que o pai tem que dar para uma filha de 25 anos, que vai casar. Então a responsabilidade nossa vai só crescendo. Ninguém está pronto para todos os desafios são sempre maiores. Daqui a pouco chega a idade, e com a idade a gente já tem um desvio na coluna, com a idade a gente já tem talvez uma diabetes, com a idade a gente já teve um câncer, com a idade a gente já tem outros desafios, a eternidade. Veja, todos somos filhos, e como nós perdemos em querer contar só com a nossa fragilidade. Dá licença, quantos pais às vezes chegam a ser orientados pelo filho, pela filha, porque ainda se comportam em cima de uma fragilidade de quem ainda não assumiu, não entendeu a assistência do céu. Tem muita gente parado que não escutou. Ei, o céu está perto. Aproximou. Deixa eu fazer uma cena bonita. Jesus vem do céu, nasce, cresce, morre e volta para o céu. Primeiro, Deus se faz homem. Entenda, vou falar de uma maneira leiga, e depois este homem é Deus. No céu existe um corpo desse aqui, ó, um corpo humano, aliás 2, né? Da Santíssima Virgem Maria também. O céu se aproximou, acabou o isolamento, era isso que existia antes de Jesus. Ninguém era filho, estava todo mundo perdido, o pecado separou a gente, estávamos abandonados, estávamos à deriva, nós estávamos cegos, nós estávamos surdos, nós estávamos endurecidos, nós estávamos feridos. Agora tem restauração. Que interessante, e tudo começa nessa linguagem tão simples que a gente entende, porque todos nós vivemos, começa numa mãe, começa em ser filho. Quantos de nós não aprendeu a depender, porque nunca foi obediente à mãe, né? Quantos de nós não aprendeu a depender de Deus, porque nunca obedeceu o Pai? Que preço caro tem a rebeldia, mas é sempre tempo de voltar. Meu pai dizia assim, quem não escuta conselho, escuta, coitado. A gente despreza os conselhos. O pai fala, não sobe aí, você vai cair. Não sobe aí, você vai cair. A mãe fala, menino, você vai cair. Até a hora que ele sobe de novo e cai, aí vem com a boca sangrando, chorando, aí nunca mais sobe, porque não escutou o conselho. Aí a gente fala, tadinho. É interessante, depois de adultos então, depois de maduros então, aí nós sabemos cuidar da nossa vida. Mentira. Porque a vida de hoje, ela não vai me trazer os desafios de quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu ainda estava descobrindo minha namorada. Quem eu vou namorar? Será que essa é o meu tipo? Será que esse é o meu tipo? Aquela coisa linda da descoberta. Não, a minha vida agora, na idade adulta, não me trará esse tipo de desafio, me trará outros desafios muito maiores. Então veja, o Senhor Jesus vem unir. Na prática, o Senhor Jesus vem elevar a nossa fragilidade a nível de céu, a nível de felicidade, a nível
de santidade. Eu separei algumas passagens, estou até me esquecendo delas aqui. De fato, o pecado não vos dominará mais. Romanos 6, esse trecho começa dizendo: acaso ignorais que todos vós fostes batizados no Cristo? Depois que você é batizado no Cristo, depois que você é inserido no Filho, você que era um filhozinho, desculpa falar assim, né? Mas um filho só frágil, um filho só solto, um filho sem força do alto, um filho contando só com o seu conhecimento. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já reparou que a gente vai viver 50, 60, 80, 90, 100 anos e a gente não vai conseguir nem conhecer todos os lugares, todos os tipos de acidentes geográficos e belezas da natureza? Nós não vamos, não dá tempo. Nós não vamos chegar a conhecer nem todos os tipos de animais. Nós não vamos conhecer nem o mundo que nos rodeia, como nós somos frágeis, pequenos, limitados. Mas no batismo, nós somos batizados no Filho por excelência, o Filho de Deus, e com Ele nós passamos a ser herdeiros dos céus, e aí começa essa restauração da história da mãe, e a restauração da história do pai, e a restauração da história do filho, porque toda a fragilidade, todo o acidente, com a graça, com os dons, e com o batismo, com a força do alto, é restaurado sim. Então Romanos vai dizer: acaso você não sabe? Acaso você desconhece aonde você foi inserido? Você foi inserido no Cristo, você foi batizado no Cristo, você foi enxertado no Cristo. Então, a partir de agora, o pecado não vos dominará. Sabe o que significa? Sabe o que significa? Deixa eu olhar aqui pertinho de novo. Que aquele acidente de percurso, mãe, você que ficou grávida, você que é mãe solteira, você que traz um ressaibo. Outro dia, eu fiz uma postagem que eu passei alguns dias viajando em missão. Quando eu voltei para casa, eu postei a foto com a minha esposa, lanchando juntos. Como é bom voltar para casa. E um homem escreveu lá: Laércio, quem dera eu tivesse tido o esforço, a paciência, a dedicação que você teve, e eu ainda estivesse unido à minha esposa. Aí eu coloquei lá, fiz questão, sem saber de nada, mas é verdade. Baseado na palavra, o pecado não vos dominará mais. Você foi batizado no Cristo. Espera aí, não é você que se recupera mais, não sou eu, é o Cristo em nós, é o céu. Tudo é possível, vai dizer o anjo, a Nossa Senhora, a Deus tudo é possível aquele que crê. Romanos vai dizer, deixa eu trazer, porque eu não disse na primeira passagem, eu vou dizer agora, está em Romanos 8, 28, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até os acidentes são transformados em graças. E eu falei para aquele homem, eu falei: sempre é tempo, meu irmão. Não conheço a sua história, mas sempre é tempo. Interessante, né? Porque o coração fica doído, o coração fica encolhido, o coração fica magoado, fica ressentido, fica atingido. E por mais tempo que passa, a gente continua com o coração querendo aquela história de amor que tantas vezes a gente despreza, fala: isso não funciona com todo mundo. Mas o coração está lá pedindo, sofrendo. Eu fui batizado no Cristo. Todos fomos batizados em Jesus Cristo. E Jesus diz: o reino de Deus está pertinho. O céu se aproximou. Aqui está o ambão, né? Esse instrumento aqui. Você vai querer o quê? Ficar sem céu? Ou você vai querer
ter apoio do céu. Você vai seguir a sua vida sozinho, enfrentando os reveses e as intempéries da vida, como um filho abandonado, como um filho sem pai, como um filho sem mãe? Ou, já que o céu se aproximou, como é bom ter pai, né? A gente vai falar de Nossa Senhora também, como é bom ter mãe no céu também. Espera aí. Se sua mãe, coitada, por alguns acidentes não conseguiu ser boa mãe, se seu pai, coitado, pela fragilidade dele não conseguiu ser um bom pai, apoie-se. Apoie-se no céu. Apoie-se no Pai do céu. Desafie o céu. Desafie. Pega lá a palavra, anota lá, ó. Anota a palavra, eu vou te dar a palavra qual é. Deixa eu voltar na parte que está aqui. Que diz assim, Romanos 6. Anota essa palavra. Fostes batizados no Cristo, e agora você não mais vai ser escravo. Você nasceu agora em Cristo Jesus para ser livre. Livre. Não precisa mais ficar escravo daquela carência afetiva. Não precisa mais ficar escravo daquela dificuldade emocional. Não precisa mais ficar sendo arrastado para o lado que você não quer. Vai ser uma batalha, eu sei. Afinal de contas, o costume do cachimbo deixa a boca torta. Até o coração começar a se apoiar mais em Deus, a dar mais espaço para o céu do que para o acidente de percurso da terra, a gente leva uma estrada, a gente leva um caminho, a gente leva um tempo. Senhor Jesus, que bom saber que o céu está perto, Senhor. Que bom saber que eu não estou só. Mas a primeira coisa que precisa acontecer na minha vida, meu Senhor e meu Deus, é começar a sentir como filho, sentir o céu, sentir paz. Eu sei que a tua palavra diz também em Gálatas que quanto mais eu permanecer na oração, na tua presença, eu terei amor, paz, alegria. São promessas. Então eu começo agora. Eu quero paz. Eu começo agora. Eu quero alegria. Eu começo agora. Eu quero a tua restauração, Senhor. Ó Espírito de Deus, ó graça de Deus, ó força do alto, auxilie-me desde já. Eu não quero esperar até domingo que vem. Eu quero desde já a tua presença, a tua força em mim. Eu abro mão de ser o dono do meu nariz. Eu abro mão de querer caminhar sozinho. Eu deixo o meu orgulho. Pela primeira vez, talvez, na minha vida, eu quero ser filho, eu quero colo, eu quero pai, quero mãe, perfeitos, divinos, para que meu coração renasça.